Olá pessoal, vamos falar agora sobre margem de contribuição e pontos de equilíbrio. Vamos começar pela margem de contribuição. O conceito da margem de contribuição é o valor que cada produto contribui com os custos e despesas fixas da empresa. Então, como eu já disse para vocês antes, que os custos eles são compostos por fixos e variáveis, a margem de contribuição, para que eu saiba qual a quantidade, qual o valor que ele vai contribuir para os custos e despesas fixas, significa que a margem de contribuição já retira os custos e despesas variáveis. Então, a fórmula da margem de contribuição é margem de contribuição, preço de venda menos custos variáveis mais despesas variáveis. Mas quando a gente fala de margem de contribuição, a gente está falando de margem de contribuição unitária. Por que unitária? Porque é a mesma grandeza, é uma única unidade. Então, eu vou poder comparar um produto com outro produto. Se eu tiver uma margem de contribuição em quantidades diferentes, produtos diferentes, eu não vou poder comparar, porque a quantidade é diferente, eu não vou saber se aquele resultado, qual dos dois produtos é melhor ou pior para a empresa. Aí vou dar um exemplo aqui para vocês, da margem de contribuição unitária, é claro que é o que nos interessa. Produto A, R$10 a margem de contribuição, produto B, R$11, produto C, R$10,50. Tá vendo que os valores são bem próximos? Mas eu vou dizer uma coisa para você. O melhor produto que eu tenho é o B, porque ele tem a maior margem de contribuição. Quer dizer que ele contribui para os custos e despesas fixas com R$11 cada unidade produzida. Imagine quando eu multiplicar por todas as quantidades, tá? Quantidade produzida e vendida, é claro. Em segundo lugar está o produto C. Em terceiro lugar está o produto A. Então, assim, qual a intenção disso? Qual o produto que eu mais vou expor, que eu mais vou oferecer para o meu cliente? O produto B. Depois o C, depois o A. O A está me dando pouco rendimento, então eu não quero mais vender ele de jeito nenhum. Ele é super importante, sabe por quê? Porque tem cliente que só vai entrar na sua loja por conta do produto A. Tem cliente que só vai comprar da sua fábrica por conta do produto A. Mas significa que, é claro que o produto A eu quero vender, só que eu quero que eles vejam também o produto B, eu quero que eles comprem o produto B. Então eu vou expor melhor, vou fazer mais propaganda do B. E vou ter o A e vou ter o C, porque eu quero vender todos eles, porque eles são interessantes para vários produtos, são chamariz de vários outros clientes. Mas o que mais me interessa que eles compram é o produto B. Um exemplo, eu tenho dois produtos, eu tenho aqui nessa tabelinha a quantidade, os custos, o preço de venda, né, os custos variáveis. Eu tenho aqui o valor da despesa variável e tenho o valor do custo fixo. O que eu quero calcular? Primeiro eu quero calcular a margem de contribuição para eu saber qual dos dois produtos é melhor. Depois eu quero calcular o lucro operacional dessa empresa. Para que a gente calcula a margem de contribuição? Para saber sempre qual produto que eu vou mais expor, qual produto que eu vou mais oferecer, sem descartar que os outros produtos são extremamente importantes, porque existem clientes que só vão entrar na minha empresa por conta desses outros produtos que têm uma margem de contribuição menor. Mas eu vou poder oferecer, e aí é o trabalho do marketing, do setor de vendas, para que eles também vejam esse outro produto, que é o produto que a gente mais quer, que é aquele produto que é o que mais é rentável, que nem sempre é o que mais se vende, tá bom? Aqui eu fiz os cálculos para ficar mais fácil para a gente, né? Margem de contribuição do produto A, R$10 e do produto B, R$25. Então, para mim, é muito mais interessante vender o produto B do que o produto A, tá? Aí eu já encontrei qual dos dois produtos. Então, se eu quero saber qual produto que eu vou oferecer mais o produto B. Mas o produto A vai estar lá para eu vender para quem quiser. Vou vender ele também? Vou, claro que vou, tá? Mas o meu carro-chefe, que eu tenho que estar sempre de olho nele, é o produto B, no caso dessa empresa. Aí, com a margem de contribuição, eu vou encontrar o resultado, lucro operacional que o exercício pediu, né? Isso daqui é a quantidade vendida, que foi produzida e vendida, 500 unidades, vezes a margem de contribuição, eu tenho o valor da margem de contribuição total. Que é o diferente que eu falei para vocês, que é aquela margem de contribuição levando em consideração a quantidade, tá? Fiz a mesma coisa com o B e encontrei essa margem de contribuição.
tá? Somada as duas, eu sei que R$20, ou 20 mil, desculpa, é a margem de contribuição para eu saber qual o resultado da minha empresa. A margem de contribuição dela, eu vou tirar o quê? Os custos e as despesas fixas, e aí eu vou ter o meu lucro operacional, certo? Por quê? Porque a margem de contribuição, vou botar aqui de novo, margem de contribuição é o preço de venda, quer dizer, o preço que eu vou vender para o cliente, menos os custos variáveis, que é o custo que efetivamente está relacionado àquele que só vai acontecer se eu tiver a produção, mais as despesas variáveis, que são aquelas despesas que estão relacionadas com a venda direta destes produtos, por exemplo, comissão, e o valor que eu encontrar, que é a margem de contribuição, esse valor aqui que eu vou encontrar, é o que vai pagar os custos e as despesas fixas. Então, a margem de contribuição total, quer dizer, com toda a quantidade produzida e vendida, menos os custos fixos, me deu um lucro, neste caso, de 12 mil. Eu poderia também descobrir aqui um prejuízo, que é a margem de que com esse custo fixo eu teria que produzir e vender muito mais para ter um lucro, tá? Aí, então, é tudo uma questão de continha que a gente tem que fazer, a depender da situação em que você se encontrar. Ok? Só que não existem só margens de contribuição assim comunzinha, como a gente acabou de ver. Existem margens de contribuição que eu tenho que calcular de acordo com a restrição da situação. Nós estamos agora numa época em que, vamos supor, o preço do arroz está muito alto. Então, se eu sou um restaurante e no meu restaurante se vende arroz, a minha margem de contribuição vai ter momentaneamente que ser mudada. Mudada em relação a quê? Ao que eu vou calcular como referencial para minha margem de contribuição. O que está mais caro agora é o arroz. Então, eu quero fazer uma margem de contribuição de acordo com o que eu gasto de arroz para cada produto. Se for um PF, prato feito, quanto é que eu gasto de arroz para cada produto vai me dizer o quanto eu vou lucrar com a minha margem de contribuição de cada produto. Então, margem de contribuição com restrição é quando você tem aqueles produtos, aquelas situações que são restrições momentaneamente, tá? Ou então são os objetos mais importantes da produção do meu produto e aí eu vou ter que utilizar ele como o meu referencial, tá? Quando a análise e o cálculo é feito em relação ao objeto em que está sendo a restrição. Falei do arroz, por exemplo, se eu tenho um salão de beleza, qual seria a restrição? A energia, porque tudo que eu faço depende da energia, então a minha margem de contribuição vai ser em relação ao quanto eu gasto de energia para cada produto que eu ofereço para o meu cliente, tá? Vou mostrar para vocês como é que faz esse cálculo, vocês vão entender melhor. Olha só, eu tenho uma indústria e na minha indústria eu já tenho uma quantidade que eu produzo lá normal, mas eu tenho um tempo ocioso. O que significa esse tempo ocioso? Que tem 400 horas da minha produção que eu não estou produzindo, está parado. Então eu preciso fazer a produção desse tempo, tá? Fazer com que eu ganhe dinheiro com esse tempo. E aí, quando eu falo por que eu usei esse exemplo como tempo ocioso? Porque eu poderia dizer que a minha restrição não precisava de ser a ociosidade, mas a minha restrição seria a hora, tá? É só uma forma que eu tive de mostrar para vocês. Eu recebi duas propostas. A primeira proposta diz o seguinte, que eu vou produzir 110 unidades de um determinado produto e para produzir cada unidade eu gasto 3 horas, ok? Na segunda, o preço de venda é R$50, o custo desse produto, custo variável, é 25 e eu ainda gasto 5% de despesas variáveis. Na proposta 2, já é um outro produto, aqui é o produto Y, diferente do primeiro, que era o X. Eu vou produzir 120 unidades, ele consome apenas 1 hora para cada unidade, tá? E eu vou ganhar de preço de venda R$200 e de custo variável 180. Para olhar assim, eu poderia dizer, olha, R$200 é muito mais do que R$50 e resolvi apostar na segunda proposta. Mas não é assim. Eu não estou dizendo que a primeira ou a segunda é mais importante. Eu estou dizendo que não posso olhar pelos valores. Eu tenho que fazer cálculo para saber efetivamente qual das duas propostas eu devo aceitar. E aí que entra as restrições. Na primeira proposta, calculando a margem de contribuição, eu vou pegar preço de venda,
custo variável, despesa variável, que foi fornecida pela primeira proposta. Encontrei que eu vou ter uma margem de contribuição, de R$ 22,50. Na segunda proposta, preço de venda menos custo variável, porque na segunda proposta não tinha despesa variável, eu teria uma margem de contribuição de R$ 20. Se eu tivesse parado por aí, se fosse uma margem de contribuição comum, sem a hora como restrição, eu diria para você que a primeira proposta seria muito mais interessante. Por quê? Porque a margem de contribuição é de R$ 22,50, enquanto que na segunda proposta é só de R$ 20. Mas como a restrição da gente é a hora, restrição é a hora, eu vou ter que fazer a comparação em relação ao quanto eu ganho por hora. Na primeira proposta, eu levo 3 horas para fazer cada unidade produzida. Então, eu ganho efetivamente por hora apenas R$ 7,50. Enquanto que na proposta 2, eu ganho por hora R$ 20. Neste caso, a melhor proposta é a 2. Por que é a 2? Por quê? Porque na 2 eu ganho por hora R$ 20. Na 1 eu ganho por hora R$ 7,50. Todo mundo entendeu por que 7,50? Porque R$ 22,50 é o que eu ganho por unidade. Só que eu levo para fabricar cada unidade 3 horas. Como é que eu vou comparar 3 horas com 1 hora? Não tenho como comparar. A única forma que eu tenho de comparar é a seguinte: é pegando e transformando tudo em uma única hora. A única hora, que é 1 hora, aí como é que eu vou fazer? A primeira proposta, a única hora é R$ 7,50. 1 hora eu ganho R$ 7,50. Na proposta 2, a hora eu ganho R$ 20. Melhor proposta, a 2. Então, essa daqui é a melhor proposta. Ok? Para complementar a margem de contribuição, a gente precisa falar do ponto de equilíbrio. O que acontece com o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio precisa da margem de contribuição e é super importante para a empresa. O que significa o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é quando não há nem lucro nem prejuízo. Significa que tudo que eu gastei para produzir e para vender, eu recebi com a venda. Qual a intenção do ponto de equilíbrio? É saber qual é o mínimo necessário que eu tenho que produzir e vender para não ter prejuízo. Aí você vai me perguntar assim: mas professora, ninguém quer não ter lucro nem prejuízo. Eu concordo com você. Mas se eu souber qual é o mínimo que eu tenho para não ter prejuízo, tudo que eu fizer a mais vai ser lucro. Tudo que eu fizer a menos vai ser prejuízo. Então eu sei qual é o mínimo que eu tenho que fazer para não ter não ter necessariamente prejuízo. Então eu sei que ali é o mínimo, que aí eu não tenho prejuízo. Menos que aquilo eu tenho prejuízo. Mais do que aquilo eu tenho lucro. Eu só vou estabelecer quanto de lucro eu quero ter. Ok? A fórmula é ponto de equilíbrio é igual custos fixos mais despesas fixas sobre margem de contribuição unitária. Tá vendo que a margem de contribuição tem que ser unitária? Vou trazer um exemplo para que vocês possam ver efetivamente qual é a aplicabilidade da fórmula e como isso é importante para a empresa. Um exemplo: a empresa tem um custo fixo de 10 mil, tem uma despesa fixa de 3 mil, tá? O custo variável já está calculado, é de R$30, o preço de venda é de 42, as despesas variáveis 5% do preço de venda. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a margem de contribuição. Aqui, preço de venda menos custos variáveis mais despesas variáveis. Então, a margem de contribuição dessa empresa, a margem de contribuição desse produto é de R$ 9,90. Para eu calcular o ponto de equilíbrio, eu vou pegar custo fixo mais despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. Aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Fazendo esse cálculo, eu encontrei efetivamente isso daqui. O que significa isso daqui? 1.313,13 unidades. Não existe vírgula 13 unidades. Então, toda vez que você fizer o cálculo e o ponto de equilíbrio não te der um valor exato, você tem que arredondar para a primeira unidade inteira maior. Neste caso, 1.313,13
significa 1.314 unidades. Porque se eu colocar 1.313 unidades, eu vou ter prejuízo, porque ainda está faltando 0,13. Então eu tenho que botar 1.314 unidades para ficar centavos a mais, que seria centavos a mais de lucro, mas eu não posso ter menos. Vai ser, e a unidade não pode ser na metade. Eu não posso pegar um notebook e cortar na metade e falar, compre metade, outra metade você não precisa comprar, não é assim? Então, tem que comprar a unidade inteira. Então, vai ser sempre a unidade inteira seguinte. Neste caso, 1.314, tá? Independente. Se depois da vírgula não for 00, você tem que botar na unidade inteira seguinte. Certo, gente? Espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês o quão é importante margem de contribuição, como calcula a margem de contribuição, com e sem restrições, e aí você só vai utilizar a restrição se somente se houver a necessidade ou caso você tenha um diferencial grande de um determinado elemento na sua produtividade, como eu falei do salão de beleza. A energia, por exemplo, quando você tem um preço elevado de um determinado material, quando há uma restrição ou uma entre-safra, que, por exemplo, para quem mexe com produtos de safra, houve uma quebra e aí aquele produto ficou muito caro, tá? Então, tudo isso são momentos em que você vai utilizar a restrição, se houver necessidade, por conta de uma sazonalidade, ou você vai utilizar a restrição porque você quer fazer um cálculo efetivo de um elemento que compõe o seu produto, que ele é muito caro, que por isso o valor da margem de contribuição tem que ser com referência àquele elemento, tá? O ponto de equilíbrio para você saber o quanto você não pode baixar, que aquele é o mínimo necessário para que você não tenha nem lucro nem prejuízo, mas não pensando no não ter lucro, mas e sim no não ter prejuízo, ok? Obrigada, gente, pela atenção.